Capítulo 72 – Origem. Um par de expressões atravessou o rosto do mago, seguido por um momento de silêncio. De repente, ele suspirou. Jovem, tenho que admitir que você é muito inteligente para ser capaz de deduzir a verdade de tão poucas pistas. No entanto, é inútil. Mesmo que o Império Endoven, temporariamente, não saiba onde o príncipe foi, uma vez que percebem que algo está errado, nada pode se esconder de seus ouvidos. Mesmo se eles perdessem um único cavalo, os espiões secretos imperiais podem investigar e descobrir onde ele está, para não mencionar Sua Alteza e seus 3.000 soldados de elite blindados. Quando descobrirem o que aconteceu, o reino Chambord e o Império Zenith estarão condenados. Todo mundo vai morrer. Quem vai morrer é a sua mãe. Fei atingiu o mago com mais 2 palmadas em seu rosto, para fazer o mago entrar no clima. Uma porção de seus dentes voaram para fora de sua boca novamente. Fei ameaçou. Velho, me diga honestamente por que vocês vieram para Chambord. O mago zombou. Um olhar de maldade e rancoroso brilhou em seus olhos enquanto ele permaneceu em silêncio. Porra! Tentando agir duro na minha frente. Fei estava tão zangado que ele começou a rir. Certo, coisa velha, você tem algumas bolas. Lembre-se, foi você que pediu por isso. Fei zombou ao agarrar um dos ossos do mago que acabara de se recuperar. Ele aplicou uma parte de sua força e esmagou o osso novamente. O mago respirou fundo e desmaiou. Fei tirou a poção de cura e pingou algumas gotas sobre o osso. Logo, o velho mago acordou e olhou para seu próprio osso da perna em choque. Meu osso já se recuperou. Isto, velho, olhe isto. Fei sacudiu ligeiramente a garrafa, contendo meia poção de cura, em suas mãos, e sorriu como se ele fosse um demônio pronto para fazer uma troca suja. A poção nesta garrafa é suficiente para reviver uma vida e curar alguém. Não importa o quão grave seja a lesão, com apenas alguns pingos da poção ela será curada. Se você ainda insistir em agir duro e ficar em silêncio, vou esmagar e quebrar seus ossos, curá-lo novamente, quebrá-lo novamente, e curá-lo novamente. Se você tiver a paciência para jogar comigo, vou deixar você sentir a dor de ter cada osso em seu corpo esmagado milhares de vezes. Esse sentimento O mago quebrou instantaneamente e gritou. Demônio, você é um demônio. Fei riu. Se você me disser a verdade, eu vou salvar sua vida com esta poção. Todos os ossos quebrados em seus membros e corpo serão completamente recuperados. Se houver uma possibilidade, nós podemos até mesmo ser capazes de cooperar. O mago revirou os olhos umas 2 vezes e hesitou ao contemplar sua situação. Seus membros já haviam sido quebrados e esmagados em pasta de carne e não tinham vida neles. O único motivo dele ter sobrevivido até agora foi devido aos seus poderosos poderes mágicos. Ele não tinha mais desejos e necessidades. Era por isso que ele era extremamente corajoso e inflexível. Mas assim que viu a esperança de sobrevivência, a determinação do mago finalmente vacilou. O desespero poderia criar heróis, mas a esperança poderia transformar até o maior herói num covarde. A poção vermelha, na mão daquele demônio, era a única esperança para o mago vestido de preto. Todos valorizavam suas próprias vidas e uma enorme oportunidade fora apresentada diante dele. Se ele pudesse lidar com isso corretamente, ele poderia subir de volta ao seu status anterior e nível de poder, portanto, ele eventualmente deveria se submeter a Fei. Ele acenou com a cabeça. Tudo bem, eu vou te dizer tudo o que sei, mas antes disso, você tem que jurar que, uma vez que eu lhe contar tudo, você vai me curar. Se você não for um homem que cumpre suas palavras, então você... Juro ao Deus da guerra que, como Alexander, o rei de Chambord, eu honrarei minhas palavras. Caso contrário, que eu caia na parte mais profunda do inferno e seja torturado para a eternidade. Fei levantou a mão e jurou solenemente. O mago acreditava em Fei. Meu nome é Evans e eu sou um mago de 4 estrelas. Eu sou do distante Império Manchester, um império de nível 9. Eu estava viajando pelo continente de acordo com as instruções do meu tutor, Ferdinand.
3 meses atrás, quando eu estava viajando através da floresta ao norte do Império Endoven, acidentalmente eu encontrei 2 equipes de mercenários lutando até a morte por um misterioso mapa negro. No começo eu fiquei apenas curioso, então eu matei todos os 100 mercenários e coloquei minhas mãos no mapa. Até então eu não estava realmente dando muito valor a esse mapa, mas então eu descobri que os materiais necessários para fazer o mapa eram coisas que eu, um mago de 4 estrelas, nunca tinha visto antes. Depois de algumas traduções e pesquisas, fiquei chocado ao descobrir que eu tinha, inadvertidamente, pego algo de enorme valor. O mapa era uma antiguidade sobrevivente da batalha entre deuses e demônios, ocorrida há milhares de anos atrás. Muitos locais neste mapa foram circulados por marcas vermelhas. Essas áreas são, provavelmente, a localização das ruínas das guerras mitológicas entre deuses e demônios. Além dessas ruínas, muitos outros locais foram marcados também, mas eu não sei o que eles representam. Que eu descobri sobre isso, eu queria explorar as ruínas da guerra mítica. Passei cerca de 2 meses pesquisando e estudando este mapa, em grandes detalhes, e finalmente localizei uma das muitas ruínas. Então uma dessas ruínas está no castelo de Chambord. Fei adivinhou e perguntou calmamente. Sim, isso é certo. Está no castelo de Chambord. Mais de 1 mês atrás, eu vim para Chambord um par de vezes e procurei as ruínas no castelo com cuidado. Embora eu encontrei algumas pistas ásperas, eu nunca encontrei a verdadeira entrada para as ruínas. Depois disso, eu percebi que encontrar as ruínas provavelmente seria uma operação que consumiria muito tempo e energia. Eu não poderia fazer tudo sozinho. Além disso, havia tantas pessoas vivendo em Chambord. Portanto, depois de pensar sobre isso, eu decidi que deveria encontrar um ajudante. Então você foi e encontrou aquele maldito príncipe de Endoven. Sim, eu conheci o príncipe Mateja Kesman pouco antes. Ele sabia que eu era poderoso e tentou me recrutar, sob sua bandeira, para ajudá-lo a lutar pelo trono do Império de Endoven contra seus 2 irmãos. Eu o procurei e contei a ele sobre minha descoberta das ruínas da guerra mítica de milhares de anos. Em seguida o convidei para explorarmos juntos. Uma vez que adquiríssemos as ruínas, ele seria capaz de facilmente derrotar os seus 2 irmãos e tornar-se o próximo imperador do Império Endoven. Mateja Kesman estava entusiasmado e aceitou o meu convite imediatamente. Para evitar que seus 2 irmãos descobrissem o que estávamos fazendo, fingimos viajar por motivos de lazer e levamos os seus soldados de elite à beira do Império Zenith. Ao chegar na fronteira, imediatamente mudamos nossas aparências e recolhemos todos os nossos estandartes e bandeiras. Depois, passamos pelas sentinelas do Império Zenith, atravessamos vales e florestas e cercamos Chambord num piscar de olhos. O plano era conquistar o castelo à velocidade da luz e massacrar todos os cidadãos e a realeza. Depois que nós ganhássemos a posse do castelo, nós criaríamos uma impressão falsa de que nada tinha acontecido e ficaríamos livres para procurar as ruínas em todo o castelo. Afinal, ninguém prestava atenção a um pequeno reino remoto como Chambord. Até que o Império Zenith descobrisse sobre nós, já teríamos encontrado e pilhado as ruínas. E isso é estranho pelo seu olhar sombrio e vicioso. Posso dizer que você, provavelmente, não é o tipo de pessoa que se importaria em ajudar esse príncipe idiota a lutar pelo trono, muito menos estaria disposto a compartilhar as ruínas míticas com ele. Você não teria grandes vantagens. Fei olhou para o mago e zombou. Taque, taque. O mago tossiu um bocado de sangue. Ele disse fracamente. Claro, as ruínas míticas são tão preciosas. Porque eu compartilharia com ele. Uma vez que encontrássemos a entrada para as ruínas e começássemos a explorar, eu iria matá-lo, assumir o controle dos 3.000 soldados e ordená-los a continuar a explorar as ruínas para mim. E o mago começou a rir quando falou de seu plano. Você não tem medo da vingança do Império Endoven. Para evitar que outras pessoas descobrissem o que estávamos fazendo, e evitar lutas desnecessárias pelo controle das ruínas, eliminamos todos os vestígios no caminho para cá. Ninguém seria capaz de descobrir onde o príncipe Mateja Kesman e suas tropas tinham ido. O príncipe Mateja Kesman cavou seu próprio túmulo.
Tudo estava indo de acordo com o meu plano. Então, todas aquelas coisas que você disse sobre o Império Eindhoven, eventualmente, descobrir o que tinha acontecido era apenas para me assustar? Fei zombou. Eles nunca descobriram que seu príncipe morreu aqui. Nada é certo. Você não pode subestimar a força do Império Eindhoven. Eventualmente, eles podem acabar descobrindo. No entanto, no meu caso, mesmo se eles descobrissem, e daí? Eu faço parte de um império de nível 9, o Império Manchester, e meu mentor, Ferdinand, é um alto membro deste império. Quando eles descobrissem sobre isso, eu já teria explorado as ruínas e relatado sobre elas para o Império Manchester. Naquele momento, eu teria o respaldo do Império e meu status iria subir. E dessa forma, o que um Império de nível 4 poderia fazer comigo? O mago tinha uma expressão perversa em seu rosto quando disse isso. Sua ideia foi ótima, mas, infelizmente, sua sorte estava não na mesma sintonia. Você me conheceu e foi espancado como um saco de areia. Você agora não é apenas um prisioneiro fraco, pedindo misericórdia. Fei estava sendo sarcástico. Mas eu tenho que te agradecer. Se não fosse pelo seu planejamento detalhado, Chambord poderia, verdadeiramente, já estar condenada sob cascos de ferro da cavalaria de Eindhoven. O mago ficou furioso depois de ouvir isso. Ele olhou para Fei com raiva e quis dizer algo sarcástico em resposta, mas depois de um momento de hesitação, ele abaixou a cabeça e suspirou tristemente. O que eu poderia fazer? Cálculos não podem resistir ao destino. Eu nunca teria pensado que um personagem tão magnífico como você poderia existir no pequeno reino de Chambord. No entanto, não nos conheceríamos se não tivéssemos lutado. O que você disse antes era verdade. Podemos cooperar e trabalhar juntos no futuro. Fei não comentou a sugestão do mago. Ele ficou chocado por dentro. O que o mago disse provou algumas de suas primeiras hipóteses. Chambord tinha uma longa história por trás dela e a imensa prisão subterrânea era, provavelmente, uma parte das ruínas míticas. Fei não mostrou nenhuma emoção em seu rosto. Ele falou em seguida: conte-me mais sobre as ruínas míticas. Você nunca ouviu falar das ruínas míticas antes. O mago riu desdenhosamente. Mas depois que ele viu o brilho assassino nos olhos de Fei, seu ego desapareceu como gelo derretido e ele respondeu humildemente. De acordo com as lendas, milhares de anos atrás deuses e demônios governavam o continente Azeroth. Ambas as raças eram loucamente poderosas. Eles podiam esmagar montanhas, abrir os céus, quebrar a terra e fazer o que quisessem. Mas, por alguma razão, ambas as raças não podiam suportar uma outra. Uma raça tinha que morrer. Desde o início de sua existência, eles haviam lutado e lutado uns contra os outros e isso durou por mais de dezenas de milhares de anos. Deuses e demônios lutaram em todo o continente e as ruínas dessa guerra se espalharam por todo o continente. No entanto, essas ruínas foram lentamente enterradas pela poeira ao longo do tempo. Em certo momento, essas duas raças poderosas de deuses e demônios, de repente, desapareceram misteriosamente do continente Azeroth. Depois de um longo período de tempo, a raça humana lentamente assumiu o controle do continente. Claro, estas são apenas lendas contadas por viajantes, poetas e contadores de histórias. Não há nenhum registro oficial delas. No entanto, há relatos de que algumas pessoas encontraram ruínas misteriosas no continente e retiraram delas uma tonelada de itens incríveis. Mesmo métodos de treinamento de energia e poderes mágicos, que agora são extremamente populares no continente, foram descobertos a partir destas ruínas. As pessoas tinham conseguido itens mágicos, dispositivos, riqueza, pergaminhos de técnica de energia, pergaminhos de treinamento mágico e muito, muito mais dessas ruínas. Uma vez que você adquira uma ruína mítica, você obterá tudo. Essa é uma regra de ouro no continente que determinou o destino de muitos. O Império Barcelona, que além de ser um império nível 9, também é o império número 1 no continente, e alguns outros impérios tais como o Império de Milão, o Império Chelsea e o Império de Anfield, todos levantaram-se ao poder e ficaram mais fortes depois que descobriram ruínas míticas em grande escala.
Até o nosso Império Manchester não é uma exceção. O grande fundador imperial, Matt Busby, criou o Império Manchester depois que ele descobriu uma grande ruína mítica e adquiriu seus recursos. Quando o mago terminou de falar, uma expressão rara e orgulhosa apareceu em seu rosto. O homem chamado Busby deve ter sido formidavelmente poderoso.